Olá pessoal, bem-vindos a uma iniciativa do issohebraico.com. Como nós já temos os vídeos de hebraico básico, pensei que também seria bom começarmos com alguns vídeos básicos de aramaico bíblico. Vamos começar então. Afinal, o que é o aramaico? A Bíblia não foi escrita somente em hebraico grego, e muitas vezes nós pensamos, nós simplificamos e dizemos a Bíblia foi escrita em duas linguagens. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas, na verdade, uma parte pequena do Antigo Testamento foi escrita em aramaico. 2% pode não parecer muita coisa, mas imagine a sua Bíblia sem os livros de Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Quase metade dos profetas menores, né? Bom, eles também formam 2% do Antigo Testamento. Então, os textos que nós temos em aramaico são duas palavras em Gênesis 31, 47, são duas palavras de Labão, um versículo em Jeremias e vários versículos em Esdras e Daniel. Em Esdras nós temos éditos reais e cartas oficiais entre Esdras, Artaxerxes e outros súditos do Império Aquemênida. E em Daniel nós temos a história de Daniel, e uma visão muito importante do Filho do Homem. Então o capítulo 7 de Daniel é uma visão muito importante até mesmo para a nossa teologia bíblica do que significa ser Filho do Homem. Quando Jesus se chama Filho do Homem, o que ele está dizendo realmente ali? Bom, Daniel capítulo 7 é a visão na qual essa expressão está baseada. E também, claro, Ezequiel. O aramaico, então, é uma língua importante e continuou sendo utilizado até mesmo nos tempos de Jesus. Jesus e seus discípulos provavelmente falavam mais em aramaico do que em hebraico ou do que em grego. É claro que os evangelhos foram escritos em grego, porque os evangelhos foram escritos para atingir uma audiência maior do que apenas aqueles judeus cristãos na Palestina, Mas aqueles que viviam na Palestina falavam mais em aramaico do que em grego. Antes de começar então a ver um pouco mais do que é o aramaico, eu quero ver uma brevíssima história do aramaico. O aramaico é uma língua muito antiga. Nós estimamos que o aramaico tem no mínimo 3.000 anos de história. Pelo menos como uma língua escrita, o aramaico tem 3.000 anos de história e provavelmente até mais, até 5.000 anos de história do aramaico. Ou pelo menos de uma forma do aramaico, E quando eu digo 5.000 anos, é claro que o aramaico não continuou sendo a mesma língua nesses 5.000 anos. Então o que eu quero ver com vocês são 5 fases do aramaico escrito. Note aqui que eu estou falando do aramaico escrito, não o aramaico falado. Claro que nós não podemos voltar no tempo e ouvir como que o aramaico era pronunciado, mas nós temos sim registros do aramaico escrito. Então a primeira fase que nós temos é o aramaico antigo, de mais ou menos 1200 a.C. até mais ou menos o ano 600 a.C. Eu coloco esses anos aqui porque nós não temos muitos registros do aramaico antigo, e é claro que a língua provavelmente mudou bastante nesses 600 anos aqui, mas é uma classificação que nós temos, não tem como classificar de outra forma aqui. Agora, existe também o aramaico oficial. O aramaico oficial é o que nós temos na Bíblia, o aramaico bíblico. Por que ele é chamado o aramaico oficial? Ele é também chamado o aramaico imperial, porque ele foi feito a língua oficial do Império Aquemênida, ou o Império Persa, por Dario I. E isso continuou até o tempo de Alexandre o Grande. Então por isso que eu coloquei aqui até mais ou menos o ano 200 a.C., o aramaico oficial era basicamente o inglês daquele tempo no Oriente Médio. Era a língua que todos falavam, que todos precisavam falar para ter qualquer comunicação entre países diferentes, e por isso então esse aramaico era chamado o aramaico oficial. Agora note aqui que eu não coloquei uma data de início, porque é provável que esse aramaico aqui já existia antes do ano 600 a.C., mas nós sabemos que
esse aramaico não continuou depois das conquistas de Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, nós temos o aramaico médio. O aramaico médio foi falado mais ou menos na área da Palestina e um pouco ao leste, mas não muito. É a língua que Jesus e seus discípulos falavam. Por exemplo, quando Jesus diz Talita Cumi. Talita Cumi significa menina levante em aramaico. Também os essenos, nas cavernas de Qumran, nós temos vários registros escritos dos essenos, todos esses em aramaico. Nós temos alguns targums, que são traduções judaicas da Bíblia do hebraico ao aramaico. Bom, depois disso nós temos o que é chamado aramaico tardio. Os judeus e alguns cristãos também basicamente adotaram o aramaico como a sua língua, e nós temos vários escritos judaicos e cristãos no aramaico tardio, até mais ou menos o ano 1200 depois de Cristo, e o aramaico moderno, que continua até hoje em dia em grupos separados aqui e ali no Oriente Médio, no norte da África. Existem alguns grupos que ainda falam o aramaico, que já é bem diferente desses outros aramaicos aqui. Bom, essa é uma história brevíssima do aramaico. Agora, como que o aramaico compara, então, com o hebraico bíblico? Historicamente, nenhum deles deriva um do outro, mas ambos derivam da mesma língua-mãe. É como, por exemplo, o português e o espanhol. O português não deriva do espanhol, o espanhol também não deriva do português. Ambos derivam do latim. O português vem da família gálica e o espanhol vem da família castilhana. Então, da mesma forma, nós começamos aqui com uma língua que é basicamente desconhecida. Nós não temos nenhum registro escrito, mas os linguistas dizem que existia essa língua semítica do noroeste. E dessa língua nasceram outras línguas que estão nessa família aqui. A língua, por exemplo, a língua ugarítica, as línguas cananeias e o proto-aramaico. Agora, as línguas cananeias incluem o fenício, incluem o edomita e o hebraico. E o proto-aramaico desenvolveu, então, no aramaico. O proto-aramaico é basicamente aquele aramaico antigo que nós não temos muitos registros escritos desse aramaico, mas sabemos que existia uma língua proto-aramaica ali. O hebraico era uma língua cananeia. Então, dessa forma aqui, o hebraico e o aramaico são línguas primas, por assim dizer, né? Eles são, em termos históricos, nós vemos então que existe uma semelhança entre o hebraico e o aramaico, mas eles não derivam um do outro. Como esse é o caso, isso nos ajuda a entender que existem algumas palavras que serão cognatas, isto é, palavras que são bem semelhantes, se não as mesmas. Por exemplo, no hebraico nós temos a palavra melech, no aramaico nós temos também a palavra melech. Essas palavras no hebraico significa rei, no aramaico significa rei. A palavra é a mesma, é escrita da mesma forma e significa a mesma coisa. É como em português nós temos a palavra amor e em espanhol nós temos a palavra amor, né? Existe apenas uma pequena diferença na pronúncia. No português nós não trinamos, né? Nós não fazemos aquele som r com o R no final da palavra, e no espanhol eles sim fazem, amor, enquanto que no português nós dizemos amor, pelo menos o português brasileiro. Outras palavras que são semelhantes são, por exemplo, a palavra zahav, que no hebraico significava ouro, e dahav, no aramaico. Note aqui que existem algumas coisas que mudaram, né? Zahav começa com o zayin e dahav começa com o dalet. Existe, então, uma semelhança entre o zayin e o dalet. Até mesmo você pode notar quando você fala z e d, né? Esses sons estão na mesma área na sua boca. A diferença aqui é apenas que eles trocaram as consoantes ali. Você notará também que tov, que no hebraico significa bom, no aramaico a palavra é tav. Note aqui que a única diferença entre essas duas palavras é a vogal. No hebraico nós temos o que é chamado a deslocação cananeia. Por que deslocação? Porque as línguas cananeias mudaram um pouco aquela língua
proto-semítica, né? Aquela língua semítica noroeste, que tinha uma vogal classe A nesses lugares aqui e alongou a vogal classe A a uma vogal classe O. Já o aramaico continuou com aquela vogal classe A do semítico noroeste. Mas isso é normal. Por exemplo, em português nós temos a palavra porta, né? Em espanhol nós temos a palavra puerta. O que mudou aí? No espanhol eles têm o UE e no português nós temos o O ali, né? Então, mais uma vez nós vemos uma analogia entre as semelhanças e as diferenças entre aramaico e hebraico e as semelhanças e diferenças entre o português e o espanhol. Outra coisa aqui, nós vemos a palavra eretz no hebraico, que significa terra. A palavra no aramaico é al-a. Note aqui que eles preferem as vogais classe A, né? E a consoante tzadi mudou para a consoante ayin. Então, nós temos aqui uma palavra em aramaico que mudou tanto a consoante quanto as vogais. Também a palavra shalosh significa 3. No aramaico é telath. Telath também significa 3, mas o que mudou? Em vez de ter o shin, nós temos o tav. Então, haverão algumas mudanças pequenas assim, mas são palavras que chamamos de palavras cognatas. Assim como porta e puerta, ou grande e gran no espanhol, né? Pequeno, pequeno. Palavras assim são palavras que nós chamamos de palavras cognatas. As consoantes mudam um pouco, as vogais mudam um pouco, mas basicamente nós vemos que as palavras são relacionadas umas às outras porque elas derivam de uma família linguística comum. Agora, existem, é claro, também diferenças entre o hebraico e o aramaico. Note aqui, por exemplo, a palavra em hebraico para senhor é Adon, a palavra em aramaico para senhor é Mare. A palavra em hebraico para isso ou isto é Zé, a palavra em aramaico para isso ou isto é Dna. Existem até palavras que existem apenas em aramaico que não existem em hebraico. Por exemplo, a palavra di. A palavra di é bem semelhante à palavra di em português, né? De. No hebraico nós não tínhamos a palavra di. Por quê? Porque no hebraico a cadeia de construto funcionava dessa forma. No aramaico nós continuamos com a cadeia de construto, mas existe também essa palavra di que serve a mesma função da cadeia de construto no hebraico e que serve a mesma função da palavra di em português. Bom, é só isso que eu queria mostrar a vocês, umas pequenas comparações entre o aramaico e o hebraico bíblico, e queria perguntar a vocês se vocês têm interesse em aprender o aramaico bíblico. E aí, o que vocês acham? Vamos aprender? Se você gostou do vídeo, divulgue, curta o vídeo, visite o site issohebraico.com. E por enquanto é só isso, pessoal. Até a próxima. Shalom.